Irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. É a mensagem que Deus plantou no nosso coração para esse culto profético de hoje. Deuteronômio capítulo 1. Se você tiver dificuldade, só levantar a mão, nós vamos te ajudar, mas é bem fácil. Deuteronômio está bem no começo da Bíblia. É o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Capítulo de número 1. Olha que forte o que diz aqui. Olha a importância de estarmos nesse culto profético, orando, buscando em Deus socorro, a bênção. E olha o perigo que é a pessoa, como hoje em dia infelizmente existem muitos, ficarem murmurando diante de Deus. Deus nunca disse que as coisas seriam fáceis. Nunca. Você não encontra na Bíblia essa frase, Deus dizendo, vai ser tudo fácil. Você várias vezes encontra na Bíblia Deus dizendo, vai ter inimigo, vai ter luta, vai ter batalha, mas crê somente porque eu serei contigo. Sempre você encontra assim. Muitas pessoas entendem a igreja como se fosse um circo. O que acontece no circo? Você entra. Eu particularmente, quando vou ao circo, a parte que eu mais gosto é essa, do mágico. Entra um mágico ilusionista e ele faz coisas acontecerem, aparentemente acontecerem na sua frente, e você fica abestado, nossa, como que ele fez isso? Tem muita gente que entende a igreja também assim, que ela vai vir num culto, uma oração, e a situação na vida dela que estava um caos, já vai resolver. Só que normalmente, quase em todas as situações, as pessoas, não se resolve naquele culto. E por não entender os ensinamentos de Deus, a pessoa não persevera, não permanece na fé, orando, buscando a Deus, querendo aprender mais da palavra, e ela começa a reclamar. Fui na igreja e não resolveu nada. E quem disse para ela, ou melhor dizendo, quando foi que Deus disse que se ela simplesmente viesse àquele culto iria resolver? Deus nunca disse. Deus nunca falou. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra. Eu não consigo ouvir a Deus em uma única oportunidade. É uma caminhada, eu vou aprendendo. É um beabá, degrau por degrau. Deus vai me ensinando, eu vou aprendendo a ter mais fé, eu vou aprendendo a confiar mais, eu vou aprendendo a fazer as coisas de forma certa, vou mudando minhas atitudes, vou mudando minha maneira de pensar e vou agindo conforme Deus está orientando. Aí as coisas começam a se encaixar na minha vida. As coisas vão entrando no eixo, porque eu vou aprendendo a vencer as forças malignas. Eu vou aprendendo a fechar as brechas
por onde o inimigo tem conseguido entrar para me atingir. Eu vou aprendendo a ter uma proteção, uma blindagem contra as obras do mal. É um processo. Só que muita gente aprendeu a ver a igreja como um circo, que ela entra e acontece uma mágica e muda tudo. Não é assim. Deus quer fazer um povo forte. E um povo forte não se faz dando tudo na mão na hora que a pessoa quer. Você consegue criar filhos com capacidade para vencer as dificuldades da vida se você der tudo na mão quando ele quiser? Não! Como que você cria um filho capaz de enfrentar grandes dificuldades quando ele crescer e vencer? Como que você faz isso? Ensinando ele desde pequeno como batalhar, mostrando para ele que tem dificuldade sim, que tem inimigo sim, mas se ele for perseverante, se ele for persistente, ele pode vencer. Assim que Deus faz conosco. A Bíblia ensina que nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, por seu sacrifício, nos envolveu, nos permitiu sermos também chamados filhos de Deus. Se somos filhos, então Ele é o Pai que ensina, que orienta. E um exemplo claro que nós temos é quando Deus disse que iria tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, e iria levá-los para uma terra boa, que mana leite e mel. Preste atenção na promessa de Deus. Deus disse que iria tirar da escravidão, tirar. Aí ele prometeu, vou tirar. E depois eu vou conduzir, vou levar vocês para uma terra boa, terra que mana leite e mel. Ele disse que iria conduzir, levar. Ele não disse que iria resolver todos os problemas que tivessem aonde? No caminho. É a mesma coisa de você chegar ali na rodoviária e comprar uma passagem para ir para São Paulo. Você concorda comigo que o compromisso da empresa de ônibus é conduzir você até São Paulo, é levar você até São Paulo, mas no seu bilhete de passagem não está escrito que se tiver lá bandidos na estrada, o motorista vai resolver tudo sozinho. A empresa vai resolver e vai continuar levando você sem nenhuma dificuldade para São Paulo. Está escrito isso no bilhete da passagem? Não. Pode ser que no caminho tenha um acidente lá, e isso impeça a passagem do ônibus que você está dentro dele, e dê continuidade à viagem. Pode ser que aconteça isso? Pode. E a pergunta que eu te faço é: qual a responsabilidade que a empresa tem pelo acidente que aconteceu lá na estrada? Nenhuma. Então Deus disse que iria tirar o povo do Egito, e Deus tirou. Não tivemos lá as pragas do Egito? Não tivemos lá a manifestação poderosa da mão de Deus? Foi ou não foi? Então Deus cumpriu. Deus falou que ia tirar. E depois Deus disse que iria levar, conduzir o povo até a terra prometida. Então, em momento nenhum, Deus estava deixando de cumprir o que Ele falou.
É como aquela promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, em Mateus 11, 28, que ele disse assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que continua o texto. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Olha lá. Ó, o texto continua, o texto não parou ali não. Tem gente que só fica no vinde a mim. Já vim, pronto, já pode mudar tudo na minha vida. Não, calma. Ele não parou de falar. Ele está dando agora a condição. Qual é a condição? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Hã? Mais ou menos. O irmão falou peso, carga. Mas quem já trabalhou na roça aí vai saber o que é jugo. Hã? O jugo é o domínio. Normalmente se usava muito na roça, ali nos bois. O jugo se colocava sobre o boi para dominar o boi, unir o boi para os bois andarem juntos ali, fazer o trabalho. Era o domínio que se tinha sobre eles. Então olha o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu domínio. Deixa eu dominar a situação, deixa eu conduzir a sua vida, deixa eu guiar você. Tomai sobre vós o meu jugo e o quê? Dá para aprender num dia só? Alguém aprende tudo num dia só? Impossível. Quantos anos nós ficamos na escola? Fala a escola do governo. Quantos anos? Não foi num dia só. Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu domínio e aprendei de mim, porque sou manso e o quê? E humilde de coração. Se você fizer tudo isso, vier até o Senhor, acreditando que Ele vai tirar o fardo pesado que você está carregando, e aí você toma sobre sua vida o domínio dele e começa a aprender sobre ele, a palavra dele, os ensinamentos dele. Aí ele diz assim, ó: se você fizer tudo isso, o que está escrito? Aí você vai achar descanso para sua alma. Então Deus, Ele pode mudar a situação. Só que a situação tem um processo, tem um caminho. E um desses processos é você aprender a lutar contra o inimigo. Aprender a vencer as adversidades. Deus não vai te dar nada assim, ó, de qualquer jeito. Deus quer fazer de você um povo forte. Deus quer um povo forte. O povo de Deus tem que ser um povo forte. Povo forte é povo que não tem medo. Povo forte é povo que não reclama. Ah, mas a tempestade está muito grande. Vamos vencer a tempestade. Ah, mas o inimigo é um gigante. Vamos vencer o gigante. Ah, mas tem um abismo. Como é que a gente vai fazer? Vamos construir uma ponte e vamos atravessar o abismo. O povo forte é assim. Ele tem a certeza dentro dele que alguma coisa vai acontecer. Deus está no controle e tudo vai dar o quê? Certo. Isso é o povo forte. É isso que Deus quer fazer de você, de mim. Não é a igreja do mimimi, de ficar reclamando, murmurando. Não. Não. Então Deus falou para o povo: vou tirar da escravidão do Egito e vou levar para a terra prometida. Terra o quê? Boa, que mana leite e mel. Glória a Deus. Quando o povo sai do Egito, porque Deus tirou, e começa a caminhada, vem o quê? Vem o quê? O que vem? As lutas.
as dificuldades. Mas Deus estava com eles. Isso é que faz a diferença. Deus estava com eles. Era só eles confiarem em quem? Em Deus. E se tem que lutar, vamos fazer o quê? Vamos lutar. Se tem que enfrentar o inimigo, vamos enfrentar. Ah, como que eu vou fazer? Aprendendo de Deus. Senhor, como que eu devo fazer? Aí é a hora da palavra. Deus vem e ensina, ó, faz assim. Ó, essa situação se vence assim. Ou aquele outro problema, desse jeito. Lembra de Josué e as muralhas de Jericó? Era uma grande dificuldade. Como derrubar aquela muralha? Era intransponível. Na época, Jericó era a cidade mais fortificada do mundo. Como vencer? Josué foi lá falar: Senhor, como vencer? Estou aqui na fé, quero derrubar, não vou fugir não. Temos que entrar lá. Como que a gente faz? Aí Deus disse: olha, meu filho, vocês vão dar as voltas e vai tocar as trombetas e vai quebrar isso, vai fazer aquilo, e eu faço o resto. Deus podia ter derrubado tudo logo, não podia? Mas se Deus tivesse derrubado tudo logo, será que Israel venceria as batalhas que estavam depois de Jericó? Será que se Deus mudasse toda a história da nossa vida ali, no momento que a gente chegasse na igreja pela primeira vez, as dificuldades que viessem posteriormente, será que nós teríamos condições de vencê-las? Será que nós teríamos experiência para vencê-las? Deus quer que a gente aprenda nas batalhas. Quando o povo sai do Egito e começa a caminhar, vem as dificuldades. Quando vem as dificuldades, o que é que o povo começa a fazer? Reclamar, murmurar. Murmurar. E aí aconteceu isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34. Deuteronômio 1, 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor. O que Deus ouviu? O que Deus ouviu? Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras. Palavras de quê, gente? Lamentação, o que mais? Reclamação, o que mais? Murmuração, o que mais? Xingamento, o que mais? Blasfêmia. E por aí vai. Deus escuta tudo. Tudo. Por isso eu disse que Deus quer fazer de nós um povo forte. Quando Deus escuta tudo. E quando Deus começa a escutar reclamação, murmuração, lamúrias, xingamento, aquela pessoa que acha que Deus é funcionário dela, fui na igreja, não resolveu nada, sabe, não mudou nada, sendo que ela tem que passar por todo o processo. É um caminho do Egito, da escravidão até a terra prometida, é um caminho, e nesse caminho tem dificuldades, só que Deus disse que estaria com o seu povo nesse caminho. Quando Deus escuta tudo aquilo, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Deus ficou o que mesmo? Indignado. Será que Deus já não está indignado com muitos de nós?
Nós precisamos mudar essa situação. Aí é onde entra aquela famosa palavra misericórdia. O que é misericórdia? Que nós não recebamos o que merecemos. A graça é o favor não merecido. É eu receber o que eu não mereço. Isso é a graça. Eu receber o que não mereço, que é a bênção de Deus. E a misericórdia é o inverso. É eu não receber o que eu mereço, que é a punição por deixar Deus indignado. Então nós precisamos pedir a Deus muita misericórdia e ao mesmo tempo mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que parar de ficar murmurando e nos tornarmos esse povo forte que Deus quer que nós sejamos. É interessante quando Deus chama Gideão. Quando Deus levanta Gideão para a batalha contra os midianitas, Gideão, ele não tinha as prerrogativas de um homem assim, santo, crente, não. Se você estudar lá sobre Gideão, você vai perceber que ele era um meia, mais ou menos, Só que Gideão tinha uma coisa que chamou a atenção de Deus. Gideão era um homem forte. Tanto é que o anjo do Senhor fala isso para ele. Quando o anjo aparece para ele, o anjo olha e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Deus se agrada de pessoas determinadas, pessoas valentes, pessoas que dizem: minha vida vai mudar. É Deus que tem a solução para mudar a minha história, então eu vou me apegar com Deus com todas as forças. Eu creio que Deus vai estar comigo, eu vou estar orando, eu vou estar buscando, eu vou estar perseverando, e a palavra de Deus vai estar me ensinando, e eu vou vencer. Quando Deus encontra esse tipo de gente, Deus se manifesta e mostra para o mundo que Ele não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, é hoje e vai ser para sempre. Só que Deus procura esse tipo de gente. Só que Deus olha e vê o chorão ali. Aí Deus olha de novo e vê o murmurador ali. Aí olha mais uma vez e vê o outro que só fica xingando de lá. Como que Deus vai fazer? Não tem como Deus fazer. Então Deus ficou indignado com tanta reclamação, murmuração, falta de coragem, falta de determinação, e disse: nenhum desses aí, dessa maligna geração, esse povo inclinado aí só para o que é ruim, o povo não consegue acreditar que eu estou com eles e que vai dar tudo certo, nenhum desses vai ver a terra que eu prometi dar aos seus pais. Nenhum deles. Engraçado. Rapaz, que engraçado. Deus continuou andando com aquele povo. Deus continuou andando com eles. Mas aquele povo não chegou na terra prometida. Tem gente na igreja que Deus anda com ela, porque ela luta para fugir do pecado, das coisas erradas e tal. Deus anda com ela, mas essa pessoa provavelmente nunca vai chegar no cumprimento das promessas de Deus. Olha que interessante. Então quer dizer que não é todo mundo que está na igreja que vai ver as bênçãos? Pelo contrário, é a minoria, poucos vai ver as bênçãos, porque poucos absorvem esse entendimento. Eu tenho que ser forte,
Porque Deus está comigo. Mas Deus vai falar agora. Então Deus falou: nenhum dessas malignas geração. Só que logo em seguida Deus diz assim, versículo 36: salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá. E ele vai ver a terra. E a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Diga glória a Deus. Olha como que Deus é justo. O único. O único. Claro que nós vamos ver também o Josué. Só que Deus nem colocou o Josué junto com Caleb, porque o Josué, ele assume o lugar de Moisés. Então vamos dizer assim que o Josué, ele sai da normalidade e se torna superior. Então ele entra também, ele herda. Mas Deus destaca o Caleb. Vamos dizer, entre os mortais, vamos dizer assim, não tem esse ditado assim? Entre os mortais, Caleb foi o único. O único. E era gente que não acabava mais. Aí a gente começa a olhar para a igreja. Deus está com... Eu creio que Deus está com todos os seus filhos. Eu creio que Deus está com todos nós. Eu creio nisso, é bíblico. Deus anda conosco, porque nós andamos com Deus. Mas será que nós veremos a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Será que nós fazemos parte do grupão dos murmuradores? Ou nós fazemos parte daquele que perseverou na confiança ao Senhor? Será que eu sou forte? Ou será que eu estou enganando a mim mesmo? Mas aí tem um detalhe importante: quando os dois se unem, não são uma só carne? Coríntios capítulo 7 diz assim: a mulher abençoada santifica o seu marido, e vice-versa, o marido abençoado santifica a sua mulher. Então, se o senhor, vou dar um exemplo para o senhor aqui, não estou entrando na vida do senhor, estou dando um exemplo como poderia dar um exemplo para o irmão, como para a irmã. Se o senhor for esse homem abençoado, se o senhor for esse Caleb, então a bênção de Deus na vida do senhor vai santificar a família do senhor. A família vai ser alcançada pela bênção de Deus. Sim, mas por isso que a Bíblia já traz essa prerrogativa. Quando os dois são um, então aquele que realmente está sendo forte, está perseverando na presença de Deus, a unção de Deus sobre ele santifica quem está ao lado. Por quê? Nada vai impedir, porque é uma só carne. Como Caleb. Caleb não entrou sozinho. Não ouvimos sobre a família dele. Talvez a mulher de Caleb era meio complicada, talvez os filhos dele eram meio complicados, mas ele era forte. Ele era perseverante, ele era determinado, ele tinha consigo: Deus está comigo. Então não importa a dificuldade, não tenho que reclamar, não vou murmurar, eu vou vencer. Deus está comigo. E isso chamou a atenção de quem? De Deus. Eu e você temos que ser o Caleb. É difícil ser o Caleb. É difícil. Aí, viu? Eu falei 1 Coríntios capítulo 7. Está aqui, ó. Olha lá. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Agora, se o marido que diz que é crente vem na igreja, mas não é o Caleb,
é do grupão dos murmuradores, dos reclamadores. Que vai ser dessa casa? Da casa? Buraco total para todo mundo. Não é o fato de vir à igreja, não é o fato de fazer parte do povo de Deus, porque todo aquele povo que saiu do Egito era povo de Deus. Deus andava com eles, Deus estava com eles de dia e de noite. Lembra a coluna de nuvem protegendo do sol? E lembra a coluna de fogo iluminando o caminho e aquecendo eles? Lembra? Deus andava com eles de dia e de noite. Todos eram povo de Deus. Mas quem foi o único que entrou na terra prometida? Caleb. Deus não abandonou o povo em momento nenhum. Deus só deixou o ensinamento para nós, que a bênção não é para quem fica reclamando, para quem fica colocando dificuldade. A bênção é para aquele que diz: Deus está comigo e vai dar tudo certo. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou estar lá no culto, eu vou estar buscando, eu vou pedir a Deus e vai mudar essa situação, porque Deus é maior do que o meu inimigo. Ah, quando Deus encontra. Agora você entende por que Deus exaltou tanto a Davi. Deus olhou, e o povo de Israel, quando o filisteu Golias falava, o que os homens faziam? Se afrouxava tudo. Tudo corria, reclamava. Quem pode vencer esse gigante? O dia que o Davi chegou, olhou, quem que esse miserável incircunciso filisteu pensa que ele é para afrontar o exército de Israel, o exército do Deus vivo? Ele é louco. Na hora que Deus olhou e falou: é esse. É esse. E Deus foi com ele. Teve a batalha? Teve a batalha. Davi e Golias teve a batalha. Mas Deus estava com Davi e deu a ele a vitória. Deus estava lá. Deus estava lá. Deus está onde a coragem está. Deus está onde a confiança está. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram que não iam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, então eles foram condenados à fornalha de fogo. Foram lançados na fornalha? Foram ou não foram? Foram. Mas Deus estava lá. Podia ter reclamado, podia ter murmurado, mas não. Eles disseram para Nabucodonosor, porque o rei disse para eles, né? Quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês do fogo. Eles olharam para Nabucodonosor e disseram: olha, rei, quanto a isso, não necessitamos te dizer. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fica sabido hoje que nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. E foram lançados na fornalha, 7 vezes mais acesa. Só que não se queimaram. Por quê? Deus estava lá. Sabe qual é a única forma de uma mudança de vida para nós? Se Deus estiver lá. Não estou dizendo de sermos povo de Deus ou não sermos. Creio que todos aqui fazem parte do povo de Deus. Estou dizendo sobre o fator de Deus estar lá com você naquela situação ou não. Ninguém aguenta, ninguém suporta um murmurador. Coloca alguém murmurando no seu ouvido o dia todo para você ver. Coloca lá no seu local de trabalho. Já viu aqui? Você já percebeu que todo local de trabalho tem um murmurador? Já percebeu isso? Toda família também tem um murmurador. Já percebeu isso? É impressionante. E chega uma hora que ninguém aguenta. Fala: fulano, pelo amor de Deus, some. Pede para sair da empresa, você reclama tanto,
Por que você não pede demissão? Não, porque não sei o quê, porque eu vou fazer o quê, eu vou comer o quê? Por que você reclama então? Ninguém aguenta, nem Deus. Vamos ver aqui, ó. Então diz, versículo 35: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Aí Moisés falando agora, a Moisés: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Lembra quando Moisés recebeu a ordem de Deus para fazer de um jeito, e ele estava nervoso por causa da reclamação do povo e meteu lá o cajado na pedra, lembra? Será que a gente murmura quando a gente fica nervoso? Será que é isso? Será que a gente reclama quando a gente fica nervoso? Nem sempre. Forte isso, hein? O perigo de ficar perto de quem murmura. Já pensou? O Moisés perdeu a benção também por causa dos outros que ficavam murmurando perto dele, e aquilo ali foi deixando ele nervoso. Na hora que ele não vigiou, meteu o cajado na pedra, dançou. Hã? É um ditado, é? Aí vai aprendendo aquele sotaque ali, né? A murmuração é o sotaque do diabo. Quanto mais você vai ficando perto de quem murmura, aquilo ali vai te pegando. É igual ficar perto de carioca, já viu? Já trabalhou com algum carioca? Toda hora tá pois. Passou ali 2 meses e já está no pois também, está no pois. Realmente contamina. Cuidado para você não estar perdendo a sua bênção. Cuidado para você não estar sendo contaminado pelo murmurador. Deus fica indignado com a murmuração, com a reclamação. Deus quer fazer de nós um povo forte. Agora olha que bacana o final. Deus falando através de com Moisés lá. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Agora olha que interessante. Olha o que Deus fala com Moisés. Anima-o. Você não vai entrar e ainda estou mandando você animar ele. Incentiva, anima ele, encoraja. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E agora olha que bacana o versículo 39. Olha como é que Deus é maravilhoso. E vossos meninos, ou seja, suas crianças, de quem dissestes, por presa serão, porque o povo começou a reclamar diante da dificuldade, começou a falar: o que vai ser dos nossos filhos, das nossas crianças? Não é assim que hoje em dia também as pessoas reclamam? Mas quem vai cuidar de meus filhos? Quem vai fazer dos meus filhos? Querendo botar a culpa nos filhos. É igual outro dia alguém disse para mim que não vem na igreja por causa do filho, que o filho não para, não fica quieto. Aí eu acho que a pessoa ficou com raiva, que eu não aguentei. Eu falei: você não vai porque você não quer, não bota a culpa na criança não. Não voltou nunca mais aqui não, mas não tem problema. Falei a verdade. Botar a culpa na criancinha? Não. A criança não sabe. Olha como é que Deus é justo aqui, ó.
Aqui, ó, porque esse povo aqui também botou a culpa em quem? O que vai ser dos meus filhos, das minhas crianças? Ah, minhas crianças. Os inimigos vão matar nossas crianças. Aí o que Deus falou? Ó, e vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Diga glória a Deus. Olha Deus dizendo, os meninos que vocês estão preocupados aí, dizendo que é indefeso, eu vou cuidar deles. Eu vou colocar eles lá dentro. Vocês que estão se escondendo atrás dos meninos, não vão entrar. Mas os meninos aí, ó, que não sabem nem distinguir entre o bem e o mal, eu cuido deles. Eu vou colocar eles lá dentro. Eles vão possuir a minha promessa, a terra boa que eu prometi dar a vossos pais. Terra que mana leite e mel. Gente, Deus não se agrada de quem se esconde. Quando Elias se escondeu na caverna, o que Deus disse para ele? Sai daí, volta para a luta. Ah, Senhor, eu vou morrer, Jezabel quer me matar. Sai daí. Ah, eu não sei o que vai ser da minha vida. Todos os profetas que tinham, ela matou. Deus olhou para ele e falou, ó, seguinte, vai lá, unge Eliseu para ser profeta no seu lugar, porque ele é melhor do que você. Não conto com você mais não. O grande Elias. Deus quer fazer de nós um povo forte. Deus quer olhar para você e dizer, é esse daí que eu vou abençoar. É esse daí que eu vou entregar a promessa. Esse daí realmente acredita que eu estou com ele e que vai dar tudo certo. Ele persevera, ele ora, ele busca. E quando a coisa está começando a dar errado, ele não esmurece, ele não baixa a cabeça. Ele diz, eu vou dar a volta por cima porque Deus está comigo. Então Deus vai criar uma situação, tudo vai dar o quê? Certo. Ah, esse tipo de gente. Só você procurar lá. Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha, Daniel na cova dos leões, Calebe diante dos inimigos da terra de Canaã. Quem mais? Davi diante do gigante Golias. Maria diante de toda a sociedade preconceituosa de Israel, do Oriente Médio, como que uma menina, na idade dela, solteira, parecia grávida, tinha que ter coragem para aquela missão. E Esther, diante da adversidade lá criada por Ramã, para matar o povo judeu. Ruth com a sua sogra, Noemi, na situação calamitosa. Quem mais? João. Muita gente diz porque João era o apóstolozinho que Jesus preferia. Não, Jesus não preferia ele porque ele era queridinho, não. Sabe por que João foi tão agraciado em receber, por exemplo, a revelação do Apocalipse, ter aquela maravilha de ter sido levado aos céus? Sabe por quê? Na minha opinião, porque quando Jesus estava sendo crucificado, o único que estava no pé da cruz foi ele. Pedro caiu no mato. André, Felipe, Mateus nem se sabe por onde passou. Os outros, o covarde, ele reclama e o quê? E foge. O único que estava no pé da cruz foi quem? Foi João. Então Jesus olhou para ele
Está ali. Deus está procurando isso em nós. Quer ter uma vida abençoada? Se liberte da murmuração. Tem até um quadro na Rádio Cristã Minas, né? Murmurido. Quem já ouviu lá? Já ouviu lá? Tem gente que é igualzinho. O murmurido. Reclama de tudo. Essa pessoa vai continuar sendo povo de Deus? Vai ou não vai? Enquanto ela continuar fugindo do pecado e tal, ela continua sendo povo de Deus. Deus continua andando com ela, sim ou não? Sim, mas significa que ela vai alcançar as bênçãos de Deus? Não. Estevão, quando estava sendo apedrejado, né? Esse tipo de gente. A espada só pode ser forjada no fogo. E quanto mais tempo ela estiver no fogo, melhor, mais rígida, mais forte aquela espada vai ser quando estiver pronta. O ouro, quando você encontra o ouro na terra, é uma pedra bruta, feia, horrível. Tem que passar pelo fogo para ser purificado. O fogo é ele que faz de nós pessoas fortes. Cada luta que nós enfrentarmos, não é luta que nós tivermos. Porque tem gente que a luta aparece e ela faz o quê? Corre, murmura, questiona. Mas tem gente que a luta vem, ela faz o quê? Enfrenta. Cada luta que nós enfrentamos faz de nós pessoas mais fortes. E quanto mais fortes nós nos tornarmos, mais preparados para receber as grandes bênçãos de Deus nós estaremos. Amém? Quem entendeu a mensagem? Fica de pé no seu lugar, por favor. É isso. É ser o povo forte. Parou de reclamar, parou de murmurar. Vamos em frente. Levanta a cabeça. Confia em Deus. Eu vou te dar uma folha profética para você trazer na terça-feira da semana que vem. O pastor Antônio estará ministrando o culto 9 da manhã e 3 da tarde. Pode entregar para as pessoas, uma para cada pessoa. Eu estarei ministrando 7:30 da noite. E eu convido você a estar conosco. Bispo Paulo, se eu pegar a folha eu sou obrigado a vir? Claro que não. Eu entrego para todos, porque aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Eu não posso dizer assim, você é forte? Você não é? É igual a Santa Ceia. Você pode participar, você não pode? Não, nós entregamos a todos. Esteja conosco. Escreve seu pedido profético e venha lutar, venha orar. Creia que vai dar tudo certo. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos.